Eu tenho uma pergunta e uma novidade. A pergunta é: como funciona a política monetária no seu município? Um candidato precisa ter este conhecimento? Um bom candidato, sim. E um bom candidato eleito, sem dúvida. A Fundação Ulisses Guimarães larga na frente. Um ano antes do pleito municipal, renova, remodela e dinamiza o curso preparatório para candidatos. Apresentamos aquela que será a ferramenta de 2011 para as conquistas de 2012. A formação que em 2008 era uma proposta, é uma necessidade e hoje é uma realidade. Conheça o novo curso preparatório para candidatos a prefeito, vice e vereador, integrante do programa EAD, presente na rotina de mais de 200 mil alunos. Através de uma televisão e de um aparelho de DVD, o aluno tem a teoria aliada à prática, a explicação mesclada com exemplos do cotidiano. Assim, atendemos a uma exigência social. Levamos o conhecimento de professores conceituados a todos que desejam tê-lo. Refazemos conceitos. 7 aulas, 10 doutores, política e democracia, princípios da administração pública, papel e funções do executivo e do legislativo municipal, lei de responsabilidade fiscal, exercício da liderança, marketing político e eleitoral. O nosso alvo, candidatos eleitos. O nosso objetivo, continuar sendo o maior e agora o mais qualificado partido do Brasil. A propósito, quanto à pergunta feita no início, não, você não poderia responder, porque uma política monetária é de exclusiva competência do governo federal. Não se exerce uma política monetária em um município. Uma política fiscal, sim. Essa diz respeito à arrecadação e aos gastos. E ela é exercida nos 3 níveis: municipal, estadual e federal. Agora, a novidade. O curso Dicção e Oratória Comunicação de Alto Impacto está pronto. Um pedido recorrente feito à Fundação Ulisses Guimarães, mais uma vez é atendido. Apresentado como complemento, com 3 aulas, os alunos passeiam através de um estudo geral da comunicação, os tipos de discurso e todas as possíveis situações que um orador poderá enfrentar. Postura em debates, em entrevistas, como encantar plateias, impactar pessoas, exercícios de dicção, técnicas e caminhos para você se tornar um verdadeiro orador. Os nossos cursos podem ser feitos em qualquer período. Não há limite de turmas e várias podem ser abertas simultaneamente. E o melhor, são completamente gratuitos. A história do PMDB é a história da democracia no nosso país. Liderado por Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro completa 45 anos de muita luta e trabalho que ajudaram o desenvolvimento do Brasil. Atualmente, o PMDB escreve uma nova página na história do nosso país. O nosso líder, Michel Temer, é o vice-presidente da República, governando o país ao lado da primeira presidente mulher da nossa história, que é a nossa querida presidente Dilma. O PMDB é um partido importante nos novos tempos do nosso país, garantindo governabilidade e avanços, pois temos líderes como o presidente do Senado, o senador José Sarney, e o líder do Senado, o senador Renan Calheiros, o líder na Câmara Federal, o deputado Henrique Alves. Somos 20 senadores, 79 deputados federais, 5 governadores, 8 vice-governadores e temos 147 deputados estaduais, 1.190 prefeitos e 907 vice-prefeitos e mais de 8.500 vereadores. Como presidente do partido, tenho muito orgulho em pronunciar esses números, porque mais que representar uma quantidade importante de líderes, esses números representam homens e mulheres competentes e com muito trabalho de qualidade, que ajudam a desenvolver o nosso Brasil. E isso é tão importante que me faz percorrer todo o país, promovendo visitas e campanhas de filiações, dando oportunidade para novas lideranças, visando o lançamento de candidaturas próprias para prefeitos e nominatas completas para vereadores em todos os municípios para as próximas eleições de 2012. Em todas as visitas, conto com o grande apoio da Fundação Ulisses Guimarães, presidida pelo nosso companheiro Eliseu Padilha, para qualificar concursos de formação política e de gestão pública às nossas lideranças políticas e comunitárias. Esse é o nosso PMDB, um partido democrático, ou melhor, o partido que mais trabalha para o desenvolvimento do Brasil e de todos os brasileiros, porque o nosso partido é o Brasil. O MDB nasceu
há 45 anos. Estamos agora comemorando o aniversário de um partido que redemocratizou o nosso país. Aliás, ele nasceu como um movimento. Era um movimento democrático brasileiro. E como movimento, não era estático, ele era permanente, era dinâmico. E isto foi o MDB que, repito, levou o Brasil à democracia que foi conquistada a duras penas e que culminou com a Constituinte, presidida pelo Dr. Ulisses Guimarães, nosso líder no PMDB. Ao longo desse tempo, num dado momento, foi preciso acrescentar um P, ou seja, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Mas o PMDB, que fez a redemocratização, jamais deixou de ser um movimento, nessa dinâmica que eu acabei de apontar. Como movimento, ele foi se adequando aos novos tempos. E os novos tempos exigiam, em primeiro lugar, um combate severo à inflação. Em segundo lugar, uma democracia social. Já não era mais a democracia política, porque a democracia política, ou seja, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, imprensa livre, isso tudo foi conquistado por aqueles primeiros momentos do velho MDB, do velho Movimento Democrático Brasileiro. Mas depois, o PMDB, percebeu que ao lado da democracia política era preciso a democracia social, a democracia que eu chamo do pão sobre a mesa. E por isso o PMDB hoje, apoiou os movimentos sociais do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, movimentos que visaram a integrar milhões de pessoas que estavam na extrema pobreza e que foram para a classe média. Ou seja, houve uma interação do Executivo com o Congresso Nacional para que estes movimentos legislativos todos que ensejaram estas grandes conquistas do povo brasileiro pudessem vir à luz. Então veja que é com muito orgulho que eu, que presidi o PMDB por mais de 10 anos, eu venho comemorar os 45 anos do PMDB com todos os PMDBistas do Brasil e, na verdade, com todos os brasileiros. Porque se nós, reitero, tivemos uma preocupação inicial com a liberdade de expressão, depois tivemos a preocupação em incluir na cidadania estas milhões de pessoas que saíram da extrema pobreza e vieram para a classe média. Portanto, é com alegria cívica, com alegria partidária, que eu não só cumprimento os PMDBistas do Brasil, mas revelo a minha alegria por pertencer, desde o início da minha vida pública, e vocês sabem que eu devo ao PMDB a minha vida pública, mas desde o início da minha vida pública, pertencer ao MDB e ao PMDB. Como vocês viram, nosso partido tem história. Nós sempre andamos na frente nos movimentos sociais. Lá foi a anistia, a redemocratização, a Constituinte, a eleição direta para a presidência, enfim, o PMDB sempre esteve na frente. Agora chegou a vez de nós nos prepararmos para continuar à frente. Mas não só na frente temporariamente, não só com relação ao tempo, mas sim com relação à qualificação. Daí porque nós lançamos e o partido nacionalmente acolheu como obrigatória a formação política para os quadros do PMDB. Agora, para as eleições municipais, depois para as demais eleições. Portanto, é momento de nós voltarmos à rua, de nós voltarmos às comunidades com o nosso programa de formação política. Mostrar que a política com P maiúsculo, é a política lá preconizada pelo Aristóteles, que é a ciência de promover a felicidade daqueles que vivem em comunidade. Política é uma atividade coletiva por excelência. Aqueles que se preocupam efetivamente com a comunidade devem fazer política. A boa política, a política do interesse da comunidade. Por isso estamos aqui e por isso precisamos muito de cada um de vocês. Unimos estas duas premissas e o resultado entregamos a você. Preparação para candidatos nos 5.565 municípios do Brasil.